Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 248 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 730, 731, 732 e 733 da Consolidação das Leis do Trabalho, que se aplicam aos que recusarem a depor e as infrações do respectivo título seletista. Nesse sentido, nos diz o artigo 730 da Consolidação das Leis do Trabalho que aqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado, incorrerão na multa de 50 cruzeiros a 500 cruzeiros. A primeira observação que nós temos que fazer quando começamos a estudar esse artigo 730 consolidado é a mesma que nós vemos fazendo durante todo esse nosso curso, a respeito da necessidade premente de se criar um Código do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho para evitar que esse tipo de situação que ainda persiste no corpus da consolidação das leis do trabalho continue a fazer força no ambiente jusoperário brasileiro e cause a insegurança jurídica que todos nós temos visto ao longo de nossas carreiras profissionais. Nesse sentido, o artigo 730, que a reforma trabalhista perpetuada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu a oportunidade de enxugar o texto seletista e de atualizar as situações previstas no mesmo, como essa do artigo 730 consolidado, perdeu essa oportunidade uma vez mais, deixando passar em albis a mesma e deixando também que essas situações continuassem a ser existentes na consolidação das leis do trabalho. Portanto, o artigo 730 ainda está em termos de cruzeiros ao invés de reais. Cabe aqui também uma observação que o artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, trazido a lume pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ele está revogado
e, portanto, não há mais a aplicação desse artigo 634-A seletista para fins de atualização das multas, o que é uma pena, porque seria a questão mais lógica a ser cumprida para fins de estabelecer o quanto é devido pelas penas impostas na consolidação das leis do trabalho. Mas o artigo 634-A foi considerado inconstitucional e, portanto, as multas que eram por ele reajustadas deixaram de ter essa benesse legislativa e não mais se aplicam as mesmas aquelas considerações perpetradas no referido artigo. A portaria número 66, de 19 de janeiro de 2024, do Ministério do Trabalho e Emprego, utilizada para as multas fiscais, é atualmente a fórmula mais correta de atualização destas multas seletistas. Portanto, o artigo 730 da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser estudado à luz desta portaria número 66, de 19 de janeiro de 2024, do Ministério do Trabalho e Emprego, para que nós possamos ter uma atualização das multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive com relação a essa do artigo 730, que estamos a estudar neste momento, nessa nossa aula de número 248. Nos diz o artigo 731 da Consolidação das Leis do Trabalho que aquele que tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786 à junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Que novamente nós estamos vendo um fascículo legal que deveria ter sido atualizado ou mesmo excluído do corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, porque hoje existe em todo o foro trabalhista do Brasil um setor especializado de atermação para que as pessoas que não tenham condições de contratar um advogado possam exercer seu direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário através da reclamação verbal e que será imediatamente transcrita, fazendo com que ela passe a ser uma reclamação escrita e encaminhada à vara do trabalho, cuja distribuição automática tenha sido determinada. Então, hoje, o setor de atermação já faz a tomada a termo da reclamação, não havendo mais necessidade de que aquele reclamante compareça à vara de trabalho para proceder a esta situação processual. Outra situação que nós temos que novamente alertar é que não existe mais a figura do juiz classista e, portanto,
deixou de existir também a Junta de Conciliação e Julgamento, hoje substituídas pelas varas do trabalho e pelo juiz titular da mesma ou substituto, togado único. Nos diz o artigo 732 da Consolidação das Leis do Trabalho que, na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Ora, na mesma pena do artigo anterior, é aquela situação de perda do direito de renovar ou de ingressar em juízo com nova reclamatória pelo prazo de 6 meses. Então, o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844, ou seja, o artigo 844 trata da situação de não comparecimento do reclamante à audiência de instrução e julgamento inicial. Então, se ele faltar por 2 vezes seguidas, ele não poderá ingressar novamente com a reclamação pelo prazo de 6 meses, além das condenações necessárias a custas do processo que serão a ele impostas pelo atentado à administração da justiça, que aqui se consubstanciaria. Então, neste caso, a pena de 6 meses para aquele reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento por não comparecer à audiência de instrução e julgamento. Lembrando sempre que a audiência de instrução e julgamento é una, e a situação de parti-la em 2, primeira de instrução e depois primeira de conhecimento, depois de instrução e julgamento, é mera atividade não prevista em lei, havida pela praxe nas varas do trabalho. No entanto, nessa repartição, a audiência de instrução e julgamento continua a ser una, e, portanto, todos os incidentes que acontecerem durante todo o transpor, ou da primeira parte ou da segunda parte, serão considerados havidos todos durante a audiência de instrução e julgamento. Nos diz o artigo 733 da Consolidação das Leis do Trabalho que as infrações de disposições desse título, para as quais não haja penalidade cominadas, serão punidas com a multa de 50 cruzeiros a 5.000 cruzeiros, elevada ao dobro na reincidência. Portanto, novamente aqui, no artigo 733 consolidado, cabe a observação que, como o artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que reajustava as multas seletistas, encontra-se revogado, a maneira mais correta e mais segura de reajustar estas multas que estão previstas em infrações de cruzeiros utilizando-se a portaria número 66, de 19 de janeiro de 2024, do Ministério do Trabalho e Emprego,
que é utilizada para as multas fiscais, atualmente, portanto, sendo a fórmula mais correta de atualização dessas multas seletistas. Cabe aqui também, novamente, o parêntese da necessidade premente de haver uma instauração de um código de processo do trabalho, de um código do trabalho, para que estas situações sejam corrigidas, já que a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou transcorrer em albis a oportunidade. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 248 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitá-los ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque isso vai nos propiciar a manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e fazer com que o conhecimento aqui regimentado seja distribuído ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.